Pois bem, muito bom dia a todos aqueles que me dão bastante alegria e honram-me com a presença aqui nesse nosso encontro semanal para tratarmos de questões relativas ao direito das notas, nosso direito notarial. Como sabem, estes encontros são realizados graças à generosidade do Colégio Notarial do Paraná, que tem publicado a cada 15 dias um pequeno meu artigo sobre temas relacionados ao direito notarial. E nós, no intervalo dessas publicações, como a nossa reunião aqui é semanal, tratamos de outros assuntos que não apenas as glosas e comentários dos textos ali publicados. Fica, mais uma vez, consignado o meu agradecimento ao Colégio Notarial do Paraná, cuja presidente, a doutora Mônica Guimarães de Macedo da Lavecchia, neste momento está lá em Foz do Iguaçu, dando notório suporte administrativo e também acadêmico, porque vai proferir uma palestra no evento, a realização do ENCOGE, o Encontro dos Corregedores Gerais de todo o Brasil. Minha saudação a todos que aqui se encontram já, agremiados, doutora Thaís, estimadíssima amiga, que tem tido um papel fundamental na realização desses cursos. Eu estou mesmo convencido de que não fosse o denodo da prezada amiga, doutora Thaís Castelo Branco, nós não teríamos a continuidade desses trabalhos aqui. Doutora Fabrina, doutora Laura Porto, espero que esteja já de volta de sua viagem, doutor Mauro, doutora Paula Cassim, doutor Pedro Bragato, meus cumprimentos. Recebi ontem seu WhatsApp, sugestão muito interessante sobre a designação. E doutor Hilário Lula, minhas saudações também. Bom, antes de começar a nossa exposição de hoje, duas pequenas referências. A primeira, ao fato de que já está praticamente definida, falta apenas a fixação de datas, a realização de um curso de pós-graduação Lato Sensu na FIG de Guarulhos, a partir provavelmente do fim de fevereiro, início de março do ano que vem. E o projeto consiste em que nós refaçamos todo o curso que já foi proferido, está ainda sendo proferido na Uniregistral, do tema registro sobre registro, ou seja, em cima da mesma documentação, mas então com aulas só presenciais, em princípio, de maneira que haverá maior possibilidade de debate, de especializações, particularizações acerca de alguns desses temas. Vamos ver se isso dá certo. Será uma aula semanal, toda segunda-feira pela manhã, e sem prazo para terminar. Ou seja, vamos fazendo devagar como convém. Além disso, a outra notícia é que a Uniregistral efetivamente projeta voos importantes na área da pós-graduação. O desembargador Nalini, que é o reitor lá da Uniregistral, está em avançados contatos com o Ministério da Educação, exatamente para autorizar-se a criação de um curso de pós-graduação, estrito sensu, lá pela Universidade Corporativa do Registro. Bom, aqui nós vamos tratar hoje da segunda parte da estruturação da escritura notarial. Muito bem. É a típica situação de alguém que vai à igreja, senta na primeira fila, e quando o sacerdote começa a rezar o Padre Nosso, quer ensinar ao vigário esse Padre Nosso. Falar de escritura notarial para notários é, evidentemente, uma pretensão descabida. O objetivo, na verdade, aqui é sobretudo, recuperar um tantinho a doutrina clássica do direito notarial. Ela já vale, na sua recuperação, por ter sido o que foi. Ou seja, essa doutrina clássica, ela pode dizer-se, do seu ponto de culminância, no século XII. O século XII, como provavelmente sabem, é chamado século do Renascimento medieval. Aliás, em muitos aspectos, com evidente superioridade
ao posterior Renascimento, que vai ocorrer ao fim da Idade Média. O século XII realmente é notável, bastando aqui apontar o surgimento das universidades nesse século. Não precisava dizer mais nada, bastaria isso. Ocorre que, eu já mencionei isso, a Universidade de Bolonha tinha, no seu curso de Direito, uma seção especializada em Direito Notarial. Então, grandes nomes surgiram e ali se consumou, pelo menos tomou seu ponto de culminância, uma doutrina que já se vinha elaborando, já se vinha formando, gestando ao longo do tempo, desde lá o século V ou VI. Então, os senhores imaginem que são séculos e séculos de consolidação de uma doutrina. Bom, já isto bastaria, com uma rememoração histórica de algo valiosíssimo formulado ao largo do tempo. Mas não é só isso. O problema é que, nestes tempos atuais, em que a figura do notário tem sido confundida com a de um burocrata, na realidade, cada vez mais nós estamos vendo aí no dia a dia a ideia de que o notariado seria desnecessário, que basta preencher um formulário, que cada um da própria casa poderá acessar um programa de computador ou se valer de um robô e resolver todo o problema da vida. A felicidade só estava esperando surgir isto. Mais e mais nós precisamos retomar com seriedade o tema do notário. Ou seja, não nos deixarmos iludir por essas pressões que são frequentemente econômicas. Eu tenho dito muitas vezes isto. Os senhores sabem, eu não sou notário, não tenho nenhum filho notário, não tenho nenhuma filha registradora. Estou estudando isto desde 1980 e tanto. As moças aqui do grupo nem eram nascidas quando eu comecei a estudar essa matéria, porque eu gosto disto, porque eu gosto dessa matéria e tenho um compromisso com o bem comum. Não tenho o menor interesse do ponto de vista econômico, de poder nesta área. Já estou em fim de vida também, não tenho preocupação com isso. Então, eu posso dizer com tranquilidade que o que empurra boa parte dessas críticas é interesse de natureza econômica. Ou seja, é o desenvolvimento chamado mercado, que não se sabe muito bem o que seja uma expressão vazia, que ora se confunde com o interesse da comunidade, ora com grupos da comunidade, e que frequentemente deixa atrair aí, no fundo, o interesse de natureza pura e simplesmente econômica, pecuniária. E eu, em troca disso, estou propondo que nós defendamos as instituições tal como elas são historicamente. Que as mudanças que ocorram nessas instituições sejam mudanças apenas acidentais, que não sufoquem, que não asfixiem, que não retirem a substância do que é e do que deve ser o notariado. Então, se eu vou ter êxito ou não, isso conta muito pouco. Não serei eu a viver o tempo suficiente para saber se essas observações darão ou não resultado. Mas penso que aqueles que amam efetivamente o notariado, que não se deixam curvar por pressões de natureza econômica, devem pensar e reunir forças, fazer parte da mesma trincheira de defesa sensata das verdadeiras funções importantíssimas dos notários e registradores. Então, é por isso também, portanto, não só com um valor histórico, um valor acadêmico, mas também como um elemento de defesa político-institucional das notas, que hoje convém repassar o tema da escritura pública, para mostrar o valor da escritura pública. Então, estamos tratando dessa estruturação. Começou o tema, a questão de 15 dias, quando, aliás, numa reunião que se fez presencial no cartório do Boqueirão, lá em Curitiba, com o tema do cabeçalho da escritura. E agora vamos a outros aspectos, em particular o tema da comparência na escritura. Bom, vamos lá. Costuma-se dizer que as partes comparecem perante o notário. É muito frequente essa expressão, mas não me parece bem. Penso que o termo cliente é mais apropriado à atividade notarial do que o termo parte. Já, de início, por um motivo, a ideia de parte está moldada à ideia de litígio, de conflito, de lide. É por isso que é parte, não é o todo. É algo que diz respeito a
uma certa parcialidade. A ideia de parte sugere isso, parcialidade. Imparcialidade impõe parte contra parte. Portanto, se apresenta mais caracterizada de lide, de conflito, do que de concórdia, de conciliação. Eu digo que, embora não seja de início estranho ao notário, porque pela natureza mesmo de suas funções, o notário tem que ser mediador e conciliador, os senhores sabem que eu tenho feito fortes restrições à normativa brasileira, quando ela pensa criar a conciliação e mediação e atribuí-la ao notário. Historicamente, o notário é isso, ele é um mediador e conciliador, não precisa de lei. Essa lei vem, ao contrário, afligir um pouco aquilo que sempre foi a realidade do notário. Mas, enfim, ele é, por natureza, um mediador e conciliador. De maneira que alguma sorte de atuação no âmbito conflitivo ele tem, exatamente por isso que ele tem o papel de conciliar e de mediar. Mas a sua função tipológica não é a de ser alguém que atua em conflito, senão que é de ser um magistrado da paz jurídica. O notário é, sobretudo, preventivo e não remediador. Ele serve especialmente para prevenir futuros conflitos. É por isso que a sua atividade é marcada especialmente, claro que não só, mas especialmente por aquela figura do cavere, ou seja, da precaução. Ele prevê e provê. Prevê, ou seja, vê antes e provê. Adota as medidas necessárias para que tudo ocorra dentro do ambiente da paz jurídica. Diversamente do que ocorre com um advogado, que tem de ser parcial, o advogado tem que ser parcial, ele defende a parte. A natureza mesmo da atividade da advocacia exige que o advogado seja parcial, ele defende a sua parte. Se ele não defender a parte que o contrata, ele estará sendo um mau advogado. E também, diferentemente do que acontece com o juiz, que atua como uma imparcialidade supra-parte. O juiz está sobre as partes, no sentido de que a sua imparcialidade significa algo que está de maneira superior, no sentido que não tem um contato com o interesse das partes. Já o notário é um profissional do direito dotado de imparcialidade extra-partes. Ou seja, eu até usei aqui uma expressão latina que me parece bem, o notário atua cum partibus, ou seja, com as partes. O juiz não atua com as partes, ele atua sobre as partes, ele tem pouco contato com as partes. O notário, ao contrário disto, ele deve, efetivamente, atuar cum partibus, ou mais exatamente, cum clientibus, ou seja, não com as partes, mas, como eu prefiro a expressão, com os clientes. A expressão cliente nós vamos ver que é a que se aplica melhor à situação do notário. O juiz substitui as partes. Ele determina o direito, com potestade sobre elas. Já o notário, que não detém essa mesma potestade de caráter jurisdicional que tem o juiz, determina o direito não acima, ou seja, não supra, mas com os clientes, com clientibus ou com partibus, se quiserem usar a expressão partibus. Porque o notário não impõe sobre partes submetidas, senão que trata com sujeitos de uma codeterminação consensual do direito. É como se, vamos admitir, dois clientes e o notário, eles atuam todos em conjunto, todos codeterminam. Coisa diversa que acontece com o juiz, a não ser naquelas hipóteses em que o juiz homologue conciliações, etc., o juiz atua substituindo as partes. De maneira que o notário está com os clientes, com clientibus, com sua vontade, ou seja, com a vontade dos clientes, e não sobre essa vontade. Nesse sentido, é interessante considerar o valor dos pactos e da paz, a raiz do notariado latino, em cujos tempos de formação uma forte consciência havia de que as discórdias ou se resolviam pelo direito e o julgamento, ou pelo acordo e o amor. Por um compromisso de amizade, como disse um autor britânico, Clancy, estabelecido esse compromisso por negociações públicas.
tal que os homens sensatos, são palavras desse Kant, sabiam evitar a sorte extremamente incerta da alegação judicial. Lembram-se disso aqui no Brasil, se fala muito, é melhor um mau acordo do que um bom julgamento. Isso não fala muito bem do judiciário, mas, enfim, é uma frase conhecida. Um acordo que se chamava acordo extra curiam, ou seja, um acordo fora da corte, extra curiam, fora da corte. E era um resultado que beneficiava a amizade. Quando se fazia um acordo, se beneficiava a amizade. Assim, eu menciono aqui num documento do século XII. O acordo, pactum, ou a paz, pax, são bons, mas ainda é melhor proceder por amor, per amorem, se os litigantes desejam ter perfeita liberdade de movimento, como entre amigos. Numa sociedade menos complexa, de menor quantidade, sabe que essa é uma discussão interessante, mas muitos autores da antiguidade diziam que as cidades não podiam passar de determinado tamanho, 6.000 habitantes, 10.000 habitantes, que o que passasse disso levava à perda do amor social. Cidades, por exemplo, como aqui a cidade de São Paulo, que tem milhões e milhões de habitantes, encaixam-se exatamente na designação de uma necrópole. Essa expressão vem de Lewis Mumford, foi abonada por esse que foi o maior urbanista que já houve na América, Patrício Handley. É uma necrópole, ou seja, uma cidade que está morrendo. Nós não percebemos esta morte. Mas é interessante notar aqueles que moram em cidades grandes, né? Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador da Bahia, onde eu estive. Está muito bonita a cidade de Salvador, por sinal. Estive na semana passada. Em todas as cidades grandes, nós nos damos conta que no final de semana, qualquer que seja o feriado, eventualmente, que haja, há uma grande evasão urbana. As pessoas fogem da cidade. É o sintoma de que essa cidade dá sinais de sua necrose. É exatamente por força do tamanho. De maneira que nas cidades menores, o acordo faz parte do vínculo, do pacto de amizade. Vamos resolver isso porque somos amigos. Temos aqui um conflito de interesse, como é que nós podemos resolver isto por meio de um acordo? Nas cidades maiores, isso desaparece, daí o demandismo, o aumento de ações judiciais, de brigas, etc. Nisso vem a expressão de que o acordo vence a lei. E o amor, o julgamento na corte. Ou seja, o amor vence o julgamento na corte. De preferência, se dá o amor em detrimento de uma decisão heterônoma. A expressão latina é muito bonita. Pactum legem vincit et amor judicium. Ou seja, o pacto vence a lei e o amor, o julgamento. Ora, o cliente, ou seja, em latim, cliens, é o que tem um patrono. Um patrono a que se liga por um vínculo fiduciário, vínculo de confiança. Por algo que é, de algum modo, uma amizade, a fidúcia no amigo. Por isso é que o cliente escolhe o notário. Notem a razão pela qual o cliente deve procurar o notário, porque ele deve ter confiança no notário. De algum modo, essa confiança representa uma certa amizade, um certo grau de amizade. É alguém, portanto, o notário, a quem se pode escolher. Patronus, ou seja, o patrono em português, há de ser sempre um protetor do cliente. Essas designações são designações já da situação jurídica e econômica medieval, em que o patrono defendia o cliente. Não é sem motivo que a expressão, olha aqui, essa é uma coisa que depois reaparece de outro modo na linguagem. A expressão fazer amor, em meados do século XIII, significava fazer os servos uma parte do trabalho extra para seus patronos. Fazer amor significa, olha, eu vou trabalhar um pouco mais para o meu patrono, quer dizer, por amizade. Isso era um sinal de amizade. De fato, a relação de clientela entre patrono e cliente, portanto, sempre supõe um trato amical, um trato de amizade, que não existe no relacionamento do juiz com as partes. Ao contrário, o juiz, em princípio, não deve ser amigo das partes. O cliente notarial, pois, é sujeito da escritura pública. Atenção para isso. Vale dizer, é alguém que dela participa com estabelecimento, modificação, extinção de relações jurídicas que o afetam. Co-determina a escritura pública.
E o uso da palavra cliente notarial parece preferir a de sujeito, aqui no caso, exatamente porque a palavra cliente inclui tanto o núcleo da fidúcia, da confiança, quanto o da codeterminação negocial. Ao passo que a palavra sujeito não implica essas duas figuras. Ou seja, alguém pode ser sujeito de algo sem ter confiança e sem codeterminar, ser sujeitos processuais. Ao passo que a expressão cliente já indica a sujeição, ou seja, ser sujeito, no aspecto de codeterminar o negócio, está também a ideia de que se é sujeito daquilo que se codetermina, e sujeito ativo. Além disso, a ideia de fidúcia, que é típica da clientela. Bom, tratemos então agora do comparecimento. Comparecimento é um fato notarial, primeira coisa. E é uma parte da escritura documentada pelo notário, na qual parte se indicam não apenas as pessoas que intervêm no ato, ou seja, que comparecem perante o notário, mas alguns outros elementos dos quais se firmam ou dos quais se extraem alguns efeitos, alguns consequentes jurídicos. Assim, a comparência notarial é, primeiro, um fato. Segundo, uma parte formal da escritura pública, porque esse fato é depois expressado numa narrativa de compresença em ato. É preciso narrar essa compresença na escritura. E, além disso, é um juízo de qualificação jurídica, conforme a doutrina notarial tem afirmado. Então, nós temos aqui três aspectos para a comparência: o fato que ocorre, ou seja, comparecimento real. Segundo, a expressão desse fato na escritura, a narrativa de fato da escritura, e uma manifestação de juízo de qualificação jurídica, sobre o qual veremos algo adiante. Embora seja mais comum dizer que os comparecentes sejam apenas os sujeitos codeterminantes do negócio, ou seja, os clientes, deve contar-se entre esses comparecentes o notário, que é também um comparecente, ou um seu substituinte, que são chamados sujeitos autorizantes, aqueles de que provém autorização. E pode ainda contar-se os que sejam de presença eventual, que pode ocorrer também que haja a presença de outras pessoas, né, nesse fato da comparência. Assim, são chamados concorrentes, ou, como se diz com um tanto de impropriedade, intervenientes. Por exemplo, as testemunhas, outorgantes que não sejam sujeitos, por exemplo, os mandatários. Há aqui um tanto de impropriedade nessa expressão interveniente, porque os demais comparecentes são também intervenientes, evidente que intervêm também na escritura. Mas reserva-se essa expressão interveniente para aqueles que não são sujeitos codeterminantes do negócio. Rafael Nunes Lagos, que pode considerar um dos nomes mais eméritos da doutrina notarial ao largo da história, diz o seguinte, vou ler aqui, aspas, la comparecencia es la veste de compareciente, ou seja, o comparecimento é a roupa daquele que comparece. E mediante essa roupa, diz ele, o sujeito de direito, desde fora, desde o exterior, atravessa a fronteira e ingressa no território do instrumento público. É interessante. Ou seja, o cliente, pelo comparecimento, pela comparência, atravessa a porta, passa os umbrais do exterior e ingressa no ambiente do instrumento público. É dizer que, acedendo os clientes à audiência ou audição notarial, uma tratativa privada, até então privada, se vai gestando de modo público. Portanto, há uma certa... Com a comparência perante o notário, se vai publicizando uma tratativa privada. Nesse primeiro aspecto, portanto, a comparência é um fato material. E aqui vem o ponto, exige a presença simultânea do notário e dos clientes. Como disse Nunes Lagos, é um fato in rerum natura, ou seja, na natureza mesma das coisas. Rerum aí é o genitivo plural de coisa, né? Res, natureza.
da natureza das coisas. Percebido, diz Nunes Lagos, de viso pelo notário, ou seja, percebido visualmente pelo notário. O notário há de perceber essa comparência, esse comparecimento visualmente, por meio dos seus órgãos dos sentidos externos, designadamente pela visão. De maneira que há uma concomitância, em princípio, de presença física, presença real e não meramente virtual. Ou seja, não se pode admitir presença que ofenda o princípio da imediatidade. Não é possível uma presença virtual. Presença física, presença real, dos clientes e do notário, com presença, portanto, de todos. Que é a expressão maior do princípio, que eu acabo de mencionar, da imediatidade notarial. Pelo qual, essa frase é deste grande, esse notário é um notário contemporâneo, né, espanhol, dos melhores que há em termos doutrinários. Realmente, a obra dele é extraordinária. Eu recomendo muitíssimo àqueles que se queiram dedicar ao direito notarial, a que leiam esse autor, Antônio Rodrigues Abralos. Diz ele o seguinte: o princípio da imediatidade notarial, por esse princípio, las personas que en cualquier concepto participan en el otorgamiento de una escritura pública tienen que estar en presencia del notario que la autoriza. Vou ler novamente, agora traduzindo a meu modo. Por esse princípio da imediatidade, as pessoas que de qualquer modo participem na outorga de uma escritura pública têm que estar em presença do notário que autoriza essa escritura. Então, presença real. Não é por telefone, não é por videoconferência, não é por drone, por coisa nenhuma. Esta audiência já era doutrina notarial certa entre os glosadores. Aqui eu me remeto a esta obra, outra vez, notável, de um historiador que é notário espanhol, José Bono, que diz o seguinte: na confecção do documento, o notário deve atuar prudentemente, vejam o exercício de prudência, com pessoal audiência dos contratantes. Diz assim, no espanhol está escrito desse modo: com personal audiência de los contratantes. Não é, pois, algo que se possa suprir por meio de meios. Ou seja, é algo que se deve exigir sem médio, imediatamente. Por essa primeira perspectiva, a imediação clientes-notário significa não só simultaneidade de presença, expressão de Nunes Lagos, ou seja, a presença deve ser simultânea no tempo, mas também uma compresença real, imediata, é dizer, um fato captado sem médio pelo notário. Isso porque a imediatidade é um instrumento do princípio da veracidade e inclui a fé pública, público-notarial de conhecimento. Daí que não se admita a extensão da compresença clientes-notário a audiências com médiis, ou seja, audiência em que o notário não capta direta e sensivelmente o fato, equivale a dizer que não o capta directe por meio de seus sentidos externos de visão e audição, senão que capta essa comparência à distância pela transmissão de fato por um meio, médium, seja, transmissões de imagens captadas por vídeos, por exemplo. A fé notarial exige a captação em ato das formas dos entes sensíveis por meio da visão e, quando o caso, da audição. A expressão clássica é essa, né? De viso et de auditione sui sensibus. Está dito no De Anima de Aristóteles, grande pensador da Grécia Antiga, que o sensível em ato é o próprio sentido em ato. Da mesma sorte que o inteligível em ato é a inteligência em ato. Assim, a intermediação do fato sensível, por meio televisivo, destrói sua captação em ato. O mais se pode afirmar que se capta uma tela em que há uma dada imagem, mas não aí que se capte o próprio fato mediatizado. Por exemplo, eu não estou aí, pudera eu, até gostaria, em contato
real com os senhores. O que os senhores têm à frente dos senhores é uma tela em que há a minha imagem. Mas eu não estou aí. Portanto, que isto não pode dar ensejo a pensar-se em uma comparência real. Disse direta, a captação de fatos por meio pessoal, sem médio entre o notário e o fato captado por seus sentidos externos e percebido pelos sentidos internos. Mediatizada, agora já não é a captação direta, né? Sem médio. Mediatizada é a captação que se dá quando o fato se veicula por um meio que o faz chegar ao conhecimento do notário. Assim, a captação mediata ou indireta de um fato, por meio de fotografias, filmes ou transmissões ao vivo de imagens, não equivale, portanto, à captação direta desse fato, pela visão do notário. A relevância de resguardo dos atributos essenciais da formação da fé pública notarial, que é uma delegação de potestade pública, política, não pode esquivar-se do estado de sua concessão. Do fato sensível, ou seja, daquilo que é captável pelos órgãos dos sentidos externos, tem-se uma imagem natural, uma imagem que participa da realidade das coisas. É fato partícipe da natura rerum. Ao passo em que se diz imagem preparada, essa expressão é magnífica de uma autora argentina, essa que eu vou citar agora, que é uma especialista em questões de meios de comunicação, uma grande professora argentina, Maria Esther Perea de Martínez. Diz ela que essa é uma imagem preparada, a que se obtém mediante um instrumento ou ferramenta. Então, desenho, fotos, pinturas, imagens cinéticas ou eletrônicas, etc. Eu tenho, acho que muita gente sabe, eu tenho 3 filhas. Uma delas é interessante, todas as fotos são preparadas. Não há uma foto que não haja uma pose especial para o lado certo, esse tipo de coisa. E nós sabemos o que são essas imagens de Photoshop, né? Esses retoques de Photoshop, etc. São imagens preparadas. Mas também elas podem ser preparadas, nós vamos ver adiante aqui, algumas são até manipuladas. A gente sabe que quando quer mostrar que há um público imenso numa plateia, fecha a câmera e mostra só um público concentrado. Se quer, ao contrário da ideia de estar vazio, amplia bastante a câmera e mostra, sobretudo, a parte vazia da cerimônia. Né? Não é nada incomum, portanto, que as imagens preparadas sejam também imagens manipuladas, de maneira que, ao contorno das limitações próprias do Estatuto da Fé Pública dos Notários, a captação notarial imediata de um fato acrescenta ainda o grave risco de um conhecimento distorcido da realidade das coisas. Certamente isso nada tem a ver com o uso subsidiário de meios que beneficiem, secundum naturam suum, vou explicar isto, o conhecimento sensório do notário sobre fatos pessoal e imediatamente captados por seus sentidos externos. Porque, em rigor, se for usar inteiramente essa expressão, no limite extremado, nós diríamos que um notário que usasse óculos, ou que usasse mesmo lentes de contato, já teria um meio para a captação visual, e que isso impediria, neste limite, a prática do ato notarial. Mas acontece que o que se proíbe não é o benefício secundum naturam suum, ou seja, segundo a própria natureza, mas sim o aumento, a expansão dessa natureza. Então, por exemplo, nós podemos admitir um notário que, para ver vamos falar da comparência, ver presentes os clientes, depende de óculos, porque tem uma forte deficiência visual, mas não está bem que ele tenha de usar para isso, para captar uma reunião a 10 quilômetros, um telescópio. Isso não é da natureza do homem essa visão estendida. Ao passo que os óculos corrigem uma deficiência que seria considerável à vista da natureza mesmo do homem. Por isso, as correções secundum naturam se admite. Sim, um aparelho de audição para melhorar a audição, etc. O que não se pode, portanto, é admitir o abuso de atestações
que só, de modo suposto, a meu ver erradamente, são exaradas com fé pública, relativas a fatos conhecidos a partir de imagens transmitidas por meios eletrônicos, especialmente. Embora o comparecimento notarial seja um fato, já dissemos, e uma parte da escritura, calha ainda que na comparência deve consignar-se uma série de indicativos nos quais se solidificam e dos quais emanam consequentes jurídicos. Assim, o lugar e a data do ato, os nomes dos comparecentes, suas idades, estados civis, domicílios. Se eles ali comparecem na condição de sujeitos, comparência em nome próprio, ou de concorrentes, comparecimento em nome e interesse alheio, representantes legais ou voluntários. A expressão do juízo de conhecimento, que o notário conhece, juízo de identidade, qualificação do ato, etc. Tem-se na doutrina de Fernandes Cassalo, que eu mencionarei aqui. O comparecimento, diz esse autor, abarca 7 elementos: a data, a designação do notário, a designação dos outorgantes, o modo de exprimir o conhecimento destes, o de expressar sua capacidade, o de justificar a representação e a qualificação do ato. Um outro autor, Gomar Salcedo, José Henrique Gomar Salcedo, diz isto: no comparecimento distinguimos 3 partes: a resenha dos comparecentes e de suas circunstâncias pessoais, a intervenção, ou seja, a determinação das partes e de sua relação com os comparecentes, e, em terceiro lugar, a fé de conhecimento, o juízo de capacidade e a qualificação do ato ou contrato. Tenham-se, pois, aqui considerados todos esses indicativos, a despeito de serem, de algum modo, requisitos formais para o processo da escritura pública, seja a comparência como fato em rero naturam, e, afinal, para a sua expressão, seja como fato e para a sua expressão. Ou seja, a expressão é a comparência como parte narrativa do documento. Ambas as coisas são pilares de sua validade da escritura, validade jurídica. São elementos, portanto, submetidos ao princípio da legalidade, e que, por isso mesmo, são condições necessárias à vitalidade jurídica do ato ou negócio que se instrumentam pela escritura. Deste modo, o título material está sempre na dependência de suplantação de eventuais óbices de forma, seja aqueles que haja no título na excepção formal. Dependência que se preserva até mesmo depois para um eventual âmbito da qualificação do registro de imóveis. E aqui entra sempre aquele problema que no Brasil persiste, porque a doutrina que há, além de um tanto escassa em quantidade, não é de grande profundidade na matéria, nós temos que reconhecer isso, há uma lacuna imensa a ser preenchida pela nossa doutrina aqui, doutrina registral. O que cabe ainda, no âmbito da escritura, de controle pelo registrador, ou seja, de sobrequalificação da escritura. Ele vai extrair, ele, registrador, das referências de lugar e data de uma escritura, dados necessários, por exemplo, ao controle da competência notarial. Escritura lavrada numa determinada data. Estava já o notário regularmente empossado das suas funções, investido da sua condição notarial? Estava ainda, por exemplo, imagina que ele tenha se aposentado, ele estava ainda nessas funções quando ele autorizou a escritura, ou não? Essa data é importante. Ele tinha competência ratione lote, ou seja, em razão do lugar, para vistoriar dado imóvel? Ele vai verificar o local. Olha, esse é o tabelião de Barbosa, o município aqui do estado de São Paulo. Ele tem competência notarial, por exemplo, para vistoriar um imóvel, fazer uma ata notarial, situado esse imóvel em Salvador, da Bahia? Os sujeitos que constam da escritura eram maiores ou diversamente estavam representados? Ele vai ter que ver o registrador.
e apreciará quanto à identidade dos sujeitos e sua especialidade subjetiva, a congruência ou correlação fiel entre o registro e o documento notarial. Ou seja, alguma coisa se submete à fé pública do notário. Outras, embora se submetam a uma primeira qualificação notarial, estão ainda entregues a um novo exame de qualificação pelo registrador. E essa convivência é importante. Daí o relevo de que os notários, como assim agem os notários em grande, imensa maioria, zelem pela elaboração da escritura notarial com todos esses elementos. Não são meramente dados burocráticos, sem maior expressão, mas representam elementos importantíssimos para a vitalidade da escritura notarial. Foi muito bem. Com isto, encerramos hoje a nossa exposição da segunda parte da estruturação da escritura notarial. Essa exposição não tem nada, praticamente nada de novidade, a não ser voltar as nossas atenções à doutrina clássica, e lá apanhar, pela via, muitas vezes, de autores do direito notarial contemporâneo, assim como Massa Salcedo, Rodrigues Andrados, Nunes Lagos, Emérito Gonçalves, alguns mais antigos, como é o caso de Fernandes Cassaro, voltar lá àquela doutrina segura que já no século XII se elaborava acerca do direito notarial. É muito importante que nós sempre respiremos essa historicidade do direito notarial, primeiro para que saibamos que essa expressão que já chega a ser pitoresca no direito brasileiro e que não há praticamente semana que não se renove dizendo que cartório só existe no Brasil, para que nós não tenhamos aqui respeitos humanos em contestar isso com reverência, com respeito, para contestar com firmeza. Em segundo lugar, porque é um marco nós reconhecermos essa natureza histórica, porque os entes artificiais, que é o caso dos cartórios, são entes criados, são produzidos pelo homem, esses entes artificiais, por mais que eles tenham uma parte de natureza ontológica, ou seja, que já vem imposta pela natureza das coisas, eles têm uma parte que é uma parte construída pelo homem, ou seja, acrescentada para a vestimenta sociológica do que é imposto pela natureza das coisas. Então, há necessidade de um subsídio publicitário, documentador e orientador, que é esse subsídio notarial. Como isso se vai fazer? Vai se fazer de vários modos. Historicamente, isso é contingente. Então, assim, nós temos um tipo de notariado na Inglaterra, de acordo com o direito inglês, e outro notariado, que é o notariado latino, a que há muitos anos aderiu, recebeu, na verdade, como legado, o direito brasileiro. O que nós estamos vendo hoje, e daí a importância, em parte, desse nosso encontro de hoje, é que, em verdade, estamos claudicando um pouco em manter essa natureza histórica do notariado brasileiro. Eu tenho um pouco em tom irônico, mas tenho dito, há uma parcela de verdade disso, que nós corremos o risco de abandonar, de abdicar do notariado latino. Outro dia eu disse, olha, se continuar assim, já nós vamos virar, os notários vão virar repartição pública, tamanhas são as atividades estatais passadas aos notários. E além delas, o que muito me estranha, com um certo júbilo de alguns notários, que ficam satisfeitos de estarem transformados em entidades burocráticas. Eu até posso compreender, né?
pode haver um suposto aumento de receita, etc. A conta de que o notariado vai perdendo as suas características. Então, eu falei, evidentemente, em tom de brincadeira, mas não deixa de haver um fundo de verdade nisso, que daqui a pouquinho a União Internacional do Notariado Latino vai excluir o Brasil, porque mais e mais está perdendo as características do notariado latino, não é? E esse ponto precisa ser pensado com sensatez. Ou seja, além daquilo que é imposto pela natureza das coisas em si mesmo, existe também a natureza histórica. Ou seja, uma natureza formatada, sedimentada ao largo de muitos e muitos séculos para chegar ao resultado que nós temos hoje. Para que em 2, 3 dias e 4 palestras de tecnocratas, nós estejamos entregando tudo isto, por assim dizer, de bandeja a aventuras que fogem da linha da tradição, da verdadeira tradição do notariado. Então, uma coisa de pensar, é evidente. E eu acho que isso interessa a toda a sociedade, não só aos notários. É outro engano que costuma ser cometido, imaginar que os notários é que podem decidir inteiramente o que fazer do seu futuro. Uma das críticas frequentemente dirigidas a mim é que quando eu apoio algumas coisas que interessem politicamente aos que trabalham muito na área, que bom, um desembargador falando aqui a nosso favor. Quando falo algo que não interessa, é alguém de fora que não deveria falar sobre a nossa atividade. Não é nossa atividade. Da mesma forma como o trabalho dos juízes interessa à sociedade, da mesma forma como o trabalho dos médicos interessa à sociedade, o trabalho dos notários e dos registradores também interessa à sociedade. A sociedade é que tem algo a dizer sobre isso. E a sociedade foi quem escolheu e elegeu o modelo latino que está imperando no Brasil desde a sua descoberta, graças ao notariado português. De maneira que não é bem assim que nós vamos decidir a sorte. Reunir os juízes, vão ter um novo tipo de magistratura. Não é assim. Nós precisamos atender ao bem comum. Não há nenhum egoísmo disciplinar ou egoísmo profissional para decidir a sorte das instituições. Até porque os grandes notários que temos receberam as funções notariais por um legado histórico. Não foram eles que criaram esse notariado. Portanto, não podem eles próprios decidir tudo o que vai ocorrer a respeito das notas. E é por isso que podemos ter, como temos, na figura de um Josué Modesto Passos, de um Vicente de Abreu Amadei e de outras pessoas que não são notárias, uma luta em favor do notariado. Embora não sejamos notários, estamos imbuídos, com acertos e com erros, porque essas coisas são inevitáveis diante da fragilidade humana, estamos imbuídos de um combate em prol do bom notariado. E o bom notariado é aquele que cumpre a sua função histórica, aquele que realiza a entelequia, ou seja, a consumação daquilo que é próprio de sua natureza. Meus amigos, muito obrigado. Por enquanto, vou manter esse horário dos nossos encontros matinais, na verdade, porque também para mim é mais cômodo. Já na minha idade, quando eu vou chegando no final da tarde, os neurônios que já não são mais o que eram em tempos atrás, eles estão piores ainda no final da tarde. Portanto, vamos manter aqui esse encontro por hora, nesse horário da manhã. Eu cumprimento novamente a todos, já fiz as saudações de alguns aqui, vamos ver se apresentam aqui novos nomes. Doutora Eliana, muito obrigado. Doutor Fausto Mota, muito boa tarde. Doutora Ana Pérez, doutora Priscila de Paula, doutora Regina Fátima Faria Dipe, olha aqui. Doutora Daniela Linek. Sabe que os meus netinhos, uma das penas, porque de manhã eles não assistem essas aulas. Assistiam às aulas, é o público mirim do nosso encontro. Muito bem. Minhas saudações a todos e nos vemos, se Deus permitir, na próxima semana.